Nos 3 encontros foi pau a pau, hein? O duelo foi pau a pau. No Campeonato Paulista, lá em Barueri, Palmeiras estava ganhando 2-0. O Corinthians com 2 expulsos, zagueiro improvisado no gol. Gustavo Henrique, né, que foi pro gol, porque o goleiro foi expulso e tal. O Corinthians buscou o empate 2-2 no apagar das luzes. Depois do Campeonato Brasileiro, primeiro turno, Palmeiras meteu 2-0 no Allianz Parque e o Corinthians deu o troco no segundo turno, vencendo por 2-0. Então, o que vai acontecer amanhã no Allianz Parque, hein? O Ramon Dias está encerrando nesse momento a preparação lá no CT do Parque Ecológico, treinamento fechado para a imprensa como de hábito. A dúvida está na lateral direita, Michele. Mateuzinho volta pro time ou joga o Léo Maná, garoto? O Mateuzinho foi desfalque nas 2 últimas partidas, com problema muscular na coxa esquerda. Ontem ele treinou normalmente, dando indícios de que possa voltar à equipe titular. Eu ainda não consegui apurar hoje, não obtive resposta se ele treinou normalmente também hoje. Então fica essa dúvida na lateral direita, mas a tendência é que o Ramon Dias coloque a força máxima nesse clássico. O Corinthians já preservou os principais jogadores diante do Novo Horizontino, venceu fora de casa com a corda no pescoço, mas ganhou de 1-0, na chuva, na raça, com o milagre do Hugo de novo, bola na trama, mas ganhou o Corinthians. O Palmeiras também vem aí mais ou menos embalado, precisando mostrar um pouco mais de serviço. Então o clássico promete. Rodrigo Garro. E aí, o Garro volta ou não volta? Até ontem a informação que eu tinha era de que existia uma possibilidade pequena de pelo menos ele figurar no banco. Tá lidando com um problema aí no joelho, uma tendinite, ainda não conseguiu voltar a jogar, já superou aparentemente o problema lá do acidente automobilístico que vitimou um torcedor não, um argentino, mas o Rodrigo Garro vinha lidando com dores no joelho, já está na fase de transição, mas a informação que eu recebi nesta tarde é que dificilmente ele ficará no banco de reservas. Já seria difícil jogar, no banco de reservas também complicado, então é isso, Michele, mas os titulares voltam e já eu volto também para falar de Memphis Depay, que quis dar uma de Ayrton Senna lá nas ruas do Principado de Mônaco, se deu mal, e eu conto essa história daqui a pouco para vocês. Foi multado, será? O que será que aconteceu com o Memphis Depay? Bom, daqui a pouco ele vai contar tudo pra gente, que eu quero saber esses bastidores aí. Fala, Garrafa, fala, Paulo. Acho assim, é importante, né, Paulo? O Corinthians volta com a sua força máxima. Quando esteve com a força máxima foi contra o São Paulo. O Corinthians não esteve bem. É verdade que até o jogo, ele criou uma circunstância. O Corinthians poderia ter vencido o jogo contra o São Paulo. O São Paulo foi muito mais eficiente. O Lucas acabou comendo a bola e por isso o São Paulo venceu. Então a gente fica numa grande incógnita hoje na redação lá. O que vai acontecer nesse Corinthians e Palmeiras? É difícil você dar um palpite, porque o Palmeiras jogou uma única partida com os titulares contra o Guarani. Foi muito bem. O Corinthians jogou contra os titulares, contra o São Paulo. Não foi bem. O que vai acontecer? É uma grande incógnita, mas o trabalho feito pelo Ramon, no sentido de dosar cada jogador, está sendo um trabalho correto. Então ele vai chegar com o time inteiro. Tanto é verdade, contra o Novo Horizontino jogou o Hugo e o Yuri Alberto, referente a titulares. O Yuri ainda que vinha aprimorando a forma física. Essa dúvida entre o Léo Maná e o Mateuzinho, eu iria com o Mateuzinho. Sim. Iria com o Mateuzinho. O Léo Maná tá surgindo como opção. E vejo um Corinthians muito forte, mas é um jogo, assim, sem precedentes para amanhã, Paulo. Daqui a pouco o Paulo Sérgio comenta. Sérgio, eu acho que o Palmeiras está crescendo, está numa boa fase nesse Paulistão e o Corinthians também. Então vai ser um embate, assim, os dois estão num bom momento, você concorda? Até porque quando o Garrafa menciona sobre o clássico contra o São Paulo, aí fica aquela expectativa, como o Corinthians vai reagir. Como o Corinthians vai reagir? Reagiu muito bem. Foi lá, ganhou contra a Ponte lá, depois ganha contra o Noroeste em casa e sai de casa, vai jogar contra o Novo Horizontino para essa maratona, né? É uma maratona, porque é incrível o que estão fazendo com o Corinthians. E não com força máxima em todos os jogos. É incrível o que estão fazendo. A cada 2 dias, 3 dias um jogo, porque daqui para frente é só pedreira. Pega aí o São Bernardo, depois pega o Santos. Então é uma maratona. Agora, o Ramon vai ter que saber escalar muito bem essa equipe, porque são jogos importantes. Então você tem Palmeiras, que é o clássico principal, depois você tem São Bernardo, que é uma grande força, depois você tem Santos.
de Neymar. E aí como vai fazer tudo isso? E assim... Hoje o foco tem que ser num clássico, sem dúvida nenhuma. Mas desculpa, Paulo, e detalhe, né, que, por exemplo, você melhor do que ninguém sabe que Corinthians e Palmeiras é algo à parte de qualquer coisa. Sim. Em termos de campeonato... Até para os torcedores. Em termos de campeonato, não muda absolutamente nada no caso de uma derrota ou de uma vitória. O Corinthians está bem encaminhado, inclusive, para ser o líder na classificação geral. Mas Corinthians e Palmeiras é um jogo à parte. Diferente. É um jogo que enche o jogador de moral. Porque se você ganha do Palmeiras, dia seguinte a reapresentação, não é? É aquele padrão Paulo Sérgio, né? Sim. Sorriso, perde do Palmeiras, não adianta, os jogadores sofrem e tal. Então, e depois tem jogo, depois de 3 dias. É isso, então... Se ganha do Palmeiras, você pode até dar o luxo de perder contra o São Bernardo, e aí não joga com força máxima, e aí contra o Santos joga com a força máxima. Para o campeonato em si, não muda muito em termos de pontuação para Corinthians e para Palmeiras. Muda porque é o primeiro embate da temporada. O último foi vitória do Corinthians. E agora, como é que vai ser o Palmeiras no Allianz? Então, o jogo ganha um corpo e amanhã, obviamente, tem cobertura completíssima aqui no nosso Gazeta Esportiva. É o Gazeta Esportiva chegando! Fala, minha torcida da Fiel, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal para falar mais um pouquinho sobre o nosso timão. Terá um clássico aí nesta quinta-feira e enfrentará o seu maior rival, Palmeiras, ali no Allianz Parque. Vamos ver aqui mais um pouquinho do que a mídia está falando sobre esse jogo. Parece que o nosso Corinthians terá um desfalque aí nos seus volantes. O Corinthians está pronto para o clássico contra o Palmeiras. O elenco alvinegro fez um trabalho tático no CT Joaquim Gravo na tarde desta quarta-feira e finalizou a preparação para o derby, marcado para esta quinta-feira, no Allianz Parque. Pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, o técnico Ramon Dias terá um desfalque importante para a partida. José Martins, o volante, viajou aos Estados Unidos nos últimos dias para renovar seu visto de trabalho. E como não treinou com os restantes do grupo, ficará de fora dessa partida. A expectativa era que o venezuelano retornasse ao Brasil nesta quarta-feira, mas ele só desembarcará, volta aqui no Brasil, em território nacional, nesta quinta-feira, no dia do jogo. Queria perguntar para vocês aí, quem Ramon Dias deveria colocar aí no lugar do volante? Aí coloca aqui abaixo nos comentários. Queria pedir para você também deixar aquele likezão se você não deixou ainda, e se inscrever no nosso canal, porque todos os dias buscamos informações atualizadas do nosso timão para trazer para vocês. Então já vai se inscrevendo aí, porque aí assim você não perde nenhuma notícia do nosso Corinthians, beleza? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima notícia do Corinthians.